Senhoras e senhores, bom dia. Bom, hoje nós começamos mais uma aula de geografia para a turma do sétimo ano. O tema da nossa aula de hoje é a dinâmica populacional brasileira. Vamos estudar um pouco sobre demografia. Você já ouviu essa palavra? Sabe o que ela significa? Bom, Maria Eduarda, nós vamos descobrir agora. Daqui a pouco você vai ficar fera nesse assunto, ok? Então, Maicon está pronto? Vamos lá então com a nossa aula de hoje. A dinâmica populacional brasileira. Segundo o IBGE, em 2019, cerca de 210 milhões de pessoas formavam a população brasileira. É muita gente, é ou não é? Olha só. Leandro, no entanto, toda essa gente não estava distribuída de forma homogênea pelo território do país. Nós vamos olhar então agora esse mapa. Olha só como que a população brasileira estava distribuída, como que ela é distribuída na verdade, né? Você pode ver que a maioria da população ela habita no litoral brasileiro. Por isso que nesse mapa aí, ó, o litoral brasileiro ele está com a cor mais alaranjada. Vocês percebem? Tá conseguindo ver, Leandro? Maria Eduarda 1 e 2, olha só. O que esse mapa quer dizer? Quanto mais escura a cor, mais gente mora nesse lugar, digamos assim. E quanto mais clara a cor nesse mapa, aí quer dizer que é, não mora tanta gente quanto no lugar que mora gente que está no lugar de cor laranja. Ficou claro? Alguma dúvida? Então é assim. Então a cor mais clara quer dizer que tem menos gente do que na cor que está mais escura, que é nesse laranjinha aí. Ó. Então você pode identificar esses estados que moram mais gente. Exatamente, São Paulo, Rio de Janeiro, né, o litoral ali do Nordeste, né, é onde se concentra a maioria da população brasileira. É isso mesmo. Então, continuando olhando esse mapa, a gente percebe essas coisas. Apesar do Brasil ser um dos países mais populosos do mundo, a população brasileira não está distribuída igualmente pelo seu território. Então, qual que é a diferença de pouso e povoado? É exatamente isso, né? O Brasil, embora seja um país populoso, ou seja, que tem muitas pessoas, né? 210 milhões de pessoas é muita gente. Porém, esse pessoal não está bem distribuído pelo país, né? Eles estão concentrados mais em uma região que eu falei para vocês ali mais ao litoral, adentrando para dentro do país ali mais na região centro-oeste, região norte, não tem tantas pessoas. Então, olhando esse mapa, nós vemos que existem áreas com poucos habitantes e assim podemos afirmar que o Brasil é um país populoso, porém pouco povoado, ok? Então, como que nós é, identificamos a densidade demográfica? Olha só, agora nós vamos ter uma aulinha de matemática. Para nós sabermos se um país é povoado ou não, porque populoso a gente sabe que ele é, a gente faz esse cálculo da densidade demográfica, que é basicamente isso. Você pega a população absoluta e divide pela superfície do Brasil, pelo tamanho do território brasileiro, né? A população absoluta é de 210 milhões, a gente divide aí, eu pesquisei no Google agora rapidinho e deu, o território do Brasil deu 8 milhões 514 mil 876 quilômetros quadrados. Dividindo então a população pelo território brasileiro, nós temos então o valor de 24,47 habitantes por quilômetro quadrado, né? Então, essa é a densidade demográfica. E aí existem censos demográficos, né? O que são isso? São formas de contar a população, né? Separando por religião, por sexo, por cor, né? Através desses dados, pessoal, o governo ele consegue trabalhar com esse povo, ele consegue saber onde que precisa ajudar com algum recurso público. Então, o estudo da população é essencial para o planejamento governamental, de onde e como serão aplicados os recursos públicos. A contagem do número total de pessoas que constituem uma população pode ser obtida através dos censos ou dos recenseamentos, né? E aí nessa hora o Leandro tá pensando o que esse cara tá falando, né? Consegui ler sua mente, cara. Bom, é bem simples. Através do censo são obtidas informações como a idade dos habitantes,
o número de homens e mulheres, o estado civil dessas pessoas, a religião delas. Através desses dados, você consegue saber se o Brasil ele é mais católico, ele é mais evangélico, ele é mais espírita, né? Tem várias outras religiões aí também. O nível educacional e socioeconômico. Esse pessoal é um pessoal que tem acesso à escola ou eles não têm? É um pessoal que é alfabetizado ou não é? Eles sabem ler, sabem escrever, eles conseguem chegar à faculdade. Então, todos esses dados, pessoal, são obtidos através desse número. E aí, o que eles fazem com isso? Então, se eu sei que a maior parte de uma região, por exemplo, uma população de uma cidadezinha ali, a maioria não tem acesso à escola, o que eu preciso fazer nessa cidade? Eu preciso investir na educação. Eu preciso construir mais escolas lá. É ou não é? Ok, Gustavo está entendendo? Então vamos continuar. Então são várias outras informações que a gente consegue ter através dos censos demográficos. E quem é que faz isso? É o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele que coleta todos esses dados. E aí então nós temos vários índices, né? O primeiro que nós vamos falar aqui é o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Talvez você já ouviu falar isso no jornal, né? O Yuri eu tenho certeza que já ouviu. Então o que é isso? A qualidade de vida de uma população é avaliada a partir de alguns índices, e o mais importante deles é o IDH. O IDH avalia o desempenho de cada país, estado ou município nas áreas da saúde, da educação e de renda. Para fazer o cálculo do IDH, levam-se em consideração três índices. Quais são eles? Expectativa de vida, o grau de instrução e o PIB per capita. Nós vamos falar sobre cada um deles, tá? Não se preocupe. Então vamos lá. O IDH é a média desses três índices, calculados em uma escala que vai de 0 a 1. Então, através dessa nota que cada país, cada cidade ou cada estado ganha, você sabe ali a qualidade de vida dessa população. Então, segundo a classificação de 0 a 1, nós podemos enquadrar os países em três categorias, né? Então, por exemplo, se o país, a cidade ou estado, se o local ele tem ali um IDH menor que 0,5, então esse país, esse lugar é um lugar que tem um baixo desenvolvimento humano. Precisa ser investido muito ali para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Se o IDH lá está entre 0,5 e 0,7, o desenvolvimento lá é médio, né? Então lá está razoável, mas precisa melhorar ainda. Se o IDH lá for maior do que 0,8, então ali tem um alto desenvolvimento humano. Daqui a pouco nós vamos ver então os países. Olha só aí. Nós temos aqui um ranking dos países que têm o IDH mais alto para o IDH mais baixo, né? Aqui não está a numeração, o número do IDH deles, mas é algo que vocês vão pesquisar para mim daqui a pouco, tá? Na nossa atividade. Mas olha só. Os países que têm IDH mais elevado estão aí em primeiro lugar a Islândia, em segundo lugar a Noruega e em terceiro a Austrália, né? O Brasil ele está ali na posição 70 e em último lugar nós temos Serra Leoa. Serra Leoa então é o lugar que tem o menor IDH do mundo. O que isso quer dizer? Que lá tem uma qualidade de vida muito ruim, que as pessoas não têm acesso à educação, acesso a uma expectativa de vida muito baixo, né? E o PIB per capita também é bem baixo. Então, lá é um lugar bem pobre, né? Por essas informações a gente sabe disso, que lá é bem pobre, lá precisa de muitos recursos. Precisa melhorar muito. Nesse mapa aqui que você está vendo, nós temos então o Índice de Desenvolvimento Humano mundial. Então notem que nesses países aí, ó, que está com a cor mais escura, né, quer dizer que eles têm um IDH acima de 0,8. Olha só, você consegue identificar algum país aí? Estados Unidos, Canadá, temos a Austrália também, né? E quanto mais clara for a cor nesse mapa, menor é o IDH. Percebe que o Brasil aí está com a cor meio laranjada, né? Então o Brasil ele está aí com o IDH mais ou menos
entre 0,7, tá? Daqui a pouco você vai confirmar isso para mim. E nas cores mais claras, quer dizer que o IDH está bem baixo, né? Quanto mais claro, né, na cor mais clara desse mapa aí, quer dizer que está com IDH menor do que 0,4.8. Então, é muito baixo, né? A qualidade de vida lá é muito ruim. O que é então o PIB per capita que a gente tanto fala? O PIB per capita de um país é obtido a partir da divisão do produto interno bruto pelo número de habitantes do país, né? O Gustavo agora coçou a cabeça, o que esse cara tá falando, né? O que é isso? Pega-se então a quantidade, todo o valor que foi produzido, que é produzido em um país, né? E se divide pelo número de habitantes. Ou seja, através dessa soma, através desse cálculo, a gente sabe, se fosse dividir todo o valor produzido em um país, se fosse dividido, quanto que ficaria para cada habitante daquele país. É mais ou menos isso. Então, olha só, nós temos aí os países mais ricos do mundo, né, de acordo com o PIB per capita deles. Em Luxemburgo nós temos então, e esse valor é em dólares, tá? 120.061 dólares por habitante lá de Luxemburgo. Em segundo lugar nós temos a Suíça, que é 86.835, né? E aí o Brasil não está aqui nesses dados, porque isso você vai pesquisar para mim daqui a pouco, tá ok? Nós vamos descobrir quanto que é o PIB per capita do Brasil, ou seja, nós pegaríamos então o valor, todo o valor produzido no Brasil e vamos dividir por todos os brasileiros para saber quanto que ficaria para cada brasileiro. A taxa de alfabetização, nesse índice, o país ideal tem alfabetização de 100%, ou seja, um país que tem a taxa de alfabetização boa seria um país que 100% das pessoas tivessem acesso à escola, ou estivessem na escola, né? O analfabetismo ele é muito grande nos países com baixo IDH. Então, no Brasil, 22% da população acima de 15 anos ainda é analfabeta, né? Nesse mapinha aí você pode ver então o nível de alfabetização de cada lugar. E aí novamente esse azul mais escuro quer dizer que mais de 90% das pessoas desses lugares têm acesso à escola, ou estão na escola, né? E nós temos também aí as cores amarelo e vermelho, pessoal, nesse mapa, que quer dizer que esses lugares eles têm um nível de escolarização muito baixo. As pessoas aí não têm acesso à escola. Então isso é muito ruim, né? A gente sabe que sem educação a gente não vai para frente, né? Outro índice social é a expectativa de vida. O que é isso? A expectativa de vida é o cálculo estimativo relativo ao provável tempo de vida de uma pessoa desde o nascimento até a morte. Ou seja, é uma expectativa de quanto tempo você vai viver, né? Baseado aí na qualidade de vida que você tem. Se tiver uma boa qualidade de vida, as pessoas desse lugar vão viver muito tempo. Mas se tiver níveis de vida ruins, né? Sem acesso à saúde, sem emprego, né? Com fome, então a expectativa é muito pequena, né? Eles vivem pouco tempo. Então esses dados são muito importantes. Quanto melhor a qualidade de vida, como acesso à água potável, boa alimentação, moradia, serviços de saúde, etc., não é etc., maior será a expectativa de vida. Ok, Julie? Entendeu? Bom, existem vários outros indicadores, tá? Vou falar rapidamente aqui sobre eles. Tem a taxa de natalidade, que quanto mais desenvolvido for um país, menor será a sua taxa de natalidade. Isso é uma grande verdade. Quanto mais pobre é um lugar, mais filhos as pessoas costumam ter. Né? A gente pode perceber aí que nos países mais ricos, mais desenvolvidos, geralmente as pessoas não têm muitos filhos, né? Tem um ou dois filhos, alguns têm só um filho só. Às vezes o governo
só permite ter um filho, né? Então acontece isso daí também. A taxa de mortalidade infantil indica o número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida. Então existem esses dados aí para calcular quantas crianças que morrem em um certo lugar com menos de um ano de vida. E aí, se esse número é alto, a gente vai investigar por que essas crianças estão morrendo, né? O que está acontecendo para que essa taxa de mortalidade seja tão alta. E temos também a taxa de fecundidade, né? Que é o número de filhos que as mulheres entre 15 e 49 anos terão nesse período. Ok, muita informação, né? A gente vai continuar falando sobre tudo isso nas próximas aulas, tá ok? Então, por hoje é só, isso é tudo, pessoal. Um abraço a todos.